Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, não é? Bom, gente, hoje eu tô aqui para atender um pedido da Lígia, nossa colega aí do canal. A Lígia, ela é de Recife, Pernambuco. Terra bonita, hein? Terra de Paulo Freire, né? Terra de Paulo Freire, grande educador, né? Filósofo. Paulo Freire foi ele que inventou a pedagogia do oprimido, né? Paulo Freire brigou pela igualdade até o fim da sua vida. Ele, ele tinha uma coisa com ele e ele conseguiu fazer isso. Ele alfabetizou um grupo de trabalhadores de boia fria em 11 dias. 11 dias ele fez esse grupo de boia fria a ler e escrever em 11 dias. E o método dele era assim, né? 40 horas de aula, a pessoa sabia o beabá, lendo e escrevendo. Dali para frente, a pessoa se virava, né? Ele ensinava o início, ele conseguiu fazer isso, Paulo Freire. Ele brigava pelos oprimidos, pelas classes mais baixas. Ele achava que o pobre, né, no sentido da palavra mesmo, tinha direito e dever de aprender a ler e a escrever para brigar pelos seus direitos, né? Tá certo. Por isso que ele merece, na minha opinião, humilde, o meu respeito. Todo o meu respeito. É... A Lígia. Lembrando vocês, hein? Não deixe de visitar a nossa página lá no Mercado Livre. O link está aí embaixo na descrição do vídeo. Lá nós temos lindas máquinas de costura, como essa Singer aqui, Vigorelli, Eugene, Philips, Pifaf. Ó, tem máquinas lá do mundo inteiro. Temos peças para essas máquinas de costura antigas e lindas antiguidades. Algumas pessoas estavam reclamando que não estavam conseguindo entrar no link. Pegava o link e não entrava. Peço desculpa. Nos últimos vídeos o link estava errado mesmo. No finalzinho faltou ali o número 710. Então, peço a vocês desculpa, mas eu corrigi já, tá? Mas mesmo assim, se uma hora der algum probleminha, dá um alô pra mim que eu mando o link certo. Mas eu já fiz a correção nos vídeos. Eram só nesses vídeos mais recentes. A pessoa não conseguia acessar porque o link estava errado, né? Também não deixando vocês esquecerem, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Olha, é surpreendente, né, o que uma corrente do bem não faz. Muito obrigado, porque o like que vocês estão deixando, vocês estão dando like, isso está fazendo muito bem para o canal. Muito obrigado. Os vídeos estão repercutindo muito bem e a gente está chegando ali num patamar que as pessoas, quando procuram, já acessam o nosso vídeo e a intenção é essa, é levar informação gratuita mesmo para as pessoas que precisam, para as pessoas mais necessitadas, que não têm a condição de levar no mecânico, não tem a condição de comprar uma máquina nova, e para aqueles também que têm a máquina e não tem tempo às vezes para levar, eu tô aqui para suprir essa necessidade com todo prazer, com toda humildade, e eu agradeço muito vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Continue deixando o like, inscreva-se no canal, clica aí no sininho para receber os vídeos novos. Continue utilizando os comentários, como vocês muito bem fazem. Eu procuro respondê-los da melhor maneira possível. Depois das 6 horas da tarde, até umas 7, 7 e pouco eu respondo. Se você fizer o seu comentário ou sua pergunta depois desse horário, eu vou responder só no outro dia. Mas eu respondo, tá bem? E compartilhem os vídeos. Vocês estão ajudando muito o canal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelo compartilhamento aí dos vídeos. Tá bem? O que a Lígia quis? A Lígia perguntou para mim, ela queria saber um pouco da história da Singer. A gente está contando a história de algumas máquinas, né? Esses dias eu acho que eu falei, né, sobre a história da Pifaf. E ela pediu da Singer. Eu vou falar o que eu sei, viu, Lígia? Da Singer, tá? Eu vou falar o que eu sei da máquina Singer. Ó, pelo que eu sei da máquina Singer, a Singer é um sobrenome, tá? Para quem não sabe, Singer é um sobrenome. E ele vem de Isaac Merritt Singer. É o cara que fundou a Singer.
Esse Isaac Martin Singer, ele era um mecânico, empresário, inventor, né? E ator. Era um fucelão, era um cara, era um rato, ele vivia fuçando, tentando achar coisas para ver se dava para patentear. Ele achava um invento, ele patenteava. Ele achava uma coisa legal, ele patenteava. Ele e o irmão dele patentearam, acho que uma broca de perfuração, se eu não estiver enganado. Mas acho que foi isso mesmo. E o que aconteceu? Ele fundou a Singer em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é um norte-americano, né? Em 1850. Mas antes, Lígia, da gente falar da história da Singer, a gente tem que voltar um pouquinho e contar um pouquinho da história de como que tentaram inventar a máquina de costura para a gente chegar no Singer, tá? Por volta de mais ou menos 1760, muitos inventores tentaram inventar a máquina de costura, né? Patentearam inventos, fizeram máquinas, mas tudo meia boca, né? Nenhuma funcionava, eram os pontos feios, não segurava, não tinha firmeza no ponto, desfazia, você pegava a costura, você abria, a costura desfazia muito fácil. Então não vingava, mas estavam tentando, né? Estavam tentando. Aí, em 1790, o primeiro modelo foi patenteado por um cara chamado Thomas Sant. Ele era um inventor também. Né? E ele inventou uma máquina, essa máquina que ele patenteou era uma máquina de costura pesada. Era mais para costurar couro e saco de estopa, assim, couro, saco para carregar as coisas, né? Ele inventou essa máquina aí que fazia isso em 1790. Aí em 1814, aí sim, esse alfaiate, que inclusive eu fiz um vídeo sobre a vida dele, que é o Joseph Motherspark, né? Tem um vídeo aqui contando sobre a história da máquina de costura que eu falo sobre ele, né? Que na minha humilde opinião foi ele mesmo que inventou essa máquina de costura que a gente tem hoje. Foi dali mesmo que ele resolveu todos os problemas e inventou uma máquina de costura, né? E ele era filho de alfaiates também, esse Joseph Motherspark. Aí ele inventou essa máquina de costura, ele pôs o nome de mão mecânica. Mas ele não teve tempo de patentear a invenção dele. Ele antes de morrer, ele perdeu quase todo o dinheiro dele tentando patentear o invento dele. Mas não teve mais dinheiro, que ele gastou muito dinheiro para fazer a máquina. Ele fazia máquina de peças de ferro velho. Ele ia nos ferro velho, ele ia lá e pegava peças e fazia. E ele fez a mão mecânica. Só que aí não teve jeito. Ele morreu aos 80 anos, o Joseph Motherspark. Em 1850 ele morreu. Ele morreu sozinho, num asilo, né? Como eu falo no vídeo lá, é um asilo para pobres, né? Morreu sozinho. E é como a gente sempre fala, né? É o que acontece com a maioria dos grandes gênios. Eles morrem sem ser reconhecidos, né? Então, aconteceu isso com ele também. Só depois que morre que foi reconhecido. Tanto que agora tem uma estátua dele lá, numa cidadezinha no interior da Áustria que chama Kufstein, a cidadezinha que ele nasceu. Kufstein, isso mesmo. E agora tem um museu lá dele lá, inclusive tem a mão mecânica, né, a máquina lá que ele inventou. Um dia, se eu puder, e os deuses me abençoarem, eu vou lá. Né? Mas é maravilhosa, né? A invenção dele revolucionou, né? Foi a máquina prática que funcionou mesmo, né? Que fez o ponto corrente, que é esse ponto que a gente tem hoje, né? E depois também teve, em 1830, um alfaiate francês chamado Barthelin, isso, era esse alfaiate. E esse alfaiate ele ficou observando como que as costureiras trabalhavam, os artesãos trabalhavam, né? Como que era o método, né, de costura deles, como que eles enfiavam a agulha, tiravam a agulha, enfiavam a agulha e tiravam a agulha do tecido para fazer a junção dos dois tecidos. E ele pegou e criou uma máquina com gancho. E essa máquina, ela dava 200 pontos por minuto. Ó, pra você ter uma ideia, os artesãos, as costureiras, eles conseguiam dar
30 pontos por minuto. A partir do momento que chega uma máquina dessa, papai do céu, né? Dando 200 pontos por minuto, então era muito mais rápido o serviço, né? E pra você ver como que revolucionou. Pra você ver como que foi louca a invenção desse cara nessa época, por volta de 1830. Ela mexeu tanto com as pessoas, essa máquina que ele inventou, que os costureiros e os artesãos e as costureiras ficaram com tanta raiva dessa invenção, porque estava tirando o pão deles. Estava tirando porque eles faziam um serviço manual e a máquina estava tirando. Então ela mexeu tanto com eles que eles ficaram tão loucos que eles começaram a queimar toda a casa de alfaiate, ateliê, onde tinha essas máquinas. Quem trabalhava com essas máquinas, eles matavam, tacavam fogo, porque é compreensível, né? Chegou a máquina, mas é aquela velha história, né? O ser humano tem essa coisa, né? Essa bestialidade de destruir aquilo que não compreende, né? A gente não está acostumado com é a involução, né? A gente chega a uma coisa que vai modificar para o bem, as pessoas não entendem e destroem. A gente faz isso com tudo, fez isso com bicho, matamos quantas espécies que nós, né, extinguimos aí caçando, porque, né, se achamos superiores, né? Mas, bom, tudo bem. Aí, em 1846, um outro inventor, um cara chamado Elias Hove, ele patenteou um modelo de lançadeira, que é esse modelo que a gente tem aqui hoje, que é o de lançadeira, que a agulha trabalha em sincronia com a lançadeira. Aí que nós vamos chegar no Singer. Por isso que eu tive que contar essa historinha, tá? Aí só em 1850, olha a diferença, 60 anos atrás, o Thomas Cent, que, né, patenteou aquela máquina para couro meia boca, 60 anos depois, o Singer fez a primeira tentativa, né, depois do Thomas Hentz, né, que ele fez, 60 anos depois, ele criou uma máquina. Criou não, ele patenteou uma máquina. E é aí que nós vamos chegar. Como que ele patenteou essa máquina? Ele foi visitar um cara conhecido dele, chamado Orson Phelps, que era um outro inventor também. Esqueci, Orson Phelps era um inventor pirado, não saía de casa. Aqueles pirado mesmo, assim, sabe? Daqueles cara que vivia pro trabalho, vivia para as invenções. E esse Orson Phelps tinha uma garagem, que era a oficina de invento dele, né, de inventos dele. E o Singer foi visitar ele. O Singer não era bobo. A gente que lê a história, acompanha a história, eu que gosto muito de história, ainda mais de máquinas que revolucionaram a história, invenções, eu gosto muito, sempre gostei muito disso, desde moleque. Então eu fico imaginando o quê? Que o Singer, ele saía caçando as invenções dos outros para patentear. Então o que ele fez? Ele viu uma máquina lá, que era uma máquina de costura, que esse Orson tava mexendo. Aí ele falou, posso dar uma olhada? Posso, né? Aquela coisa meio assim, né? Dando uma de João sem braço, né? Posso dar uma olhada aí? Aí o cara falou, pode, né? Aí o Singer pegou e falou assim, eu não posso levar essa máquina não para tentar mexer para você em casa e tal, né? O cara falou, pode. Em 11 dias, com a máquina desse cara, ele fez umas adaptações, umas melhorias e nasceu a primeira Singer. Então, em cima das invenções dos outros, é assim, viu? A humanidade é assim, nada se cria, tudo se copia, tá? A gente pensa que alguém que inventou alguma coisa, não é. Pode ter certeza que alguém inventou. Você vai lá em Leonardo da Vinci, tem muitas invenções que alegam que é dele, mas muitos estudiosos falam que não era dele, que já vinha bem antes, que ele pegou os manuscritos e adaptou. Então, assim, nada se cria, tudo se copia. Viu? Então aí o que ele fez? Ele pegou em 1851 que ele veio e patenteou a máquina dele. Nessa época não foi fácil ele colocar a máquina dele no mercado, porque as pessoas não acreditavam na máquina de costura. As pessoas não achavam que não funcionava, né? Aí o que ele fez? O que ele fez para começar a introduzir mais a máquina dele no mercado? A Singer foi no mundo, a pioneira que criou a venda a prazo, o crediário. No mundo foi a Singer. Então, o que ele fez? Ele começou a vender a prazo. As pessoas começaram a comprar.
O que aconteceu? Ele começou a colocar a máquina no mercado, porque ele tinha essa visão. Ele não tinha só a visão de sonhador, de artista, de inventor. Ele tinha a visão de empresário, de empreendedor. Então ele achava, ele fazia. Então assim, ele arriscava, ele arriscou. O que ele fez? Ele fez a Singer se tornar hoje a maior fábrica de máquinas de costura do mundo. Até hoje. Até hoje. Então, o que foi acontecendo? A Singer se tornou o quê? Sinônimo de máquina de costura. Quando você fala máquina de costura, você já fala Singer. Não é verdade? A gente que conhece outras máquinas, não, mas a pessoa já fala Singer. Assim, já pretinha, assim, já pretinha. Então, se tornou assim. No Brasil, quando foi chegar no Brasil, a máquina de costura, a Singer, né? A Singer, chegou no Brasil por intermédio da Princesa Isabel. Ela deixou chegar aqui em 1858. Aí eles abriram um ponto de venda ali no Rio de Janeiro. Né? O bairro, que bairro que foi? Eu não lembro o bairro que foi, me desculpa, mas foi no Rio, em 1858. E aqui no Brasil, eles que introduziram a venda a crédito, a crediário. Foi a Singer que começou, a primeira loja que começou a vender a crediário foi aqui. Eles que trouxeram esse método de venda aqui para o Brasil. Né? Então, aí o que acontecia? Você naquela época, você pagava R$1.000. R$1.000 por mês e você tinha sua máquina. R$1.000 você tinha sua máquina de costura por mês. E as pessoas pagavam certinho, porque precisavam da máquina, né? Naquela época foi uma revolução, assim, os artistas usavam muita costura, né? Então assim, e gastavam muito com isso. Os nobres também gastavam muito com costura, com roupa nova, tudo. Então, não tinha muita loja pra você comprar. Você mandava fazer sua roupa. Você ia no alfaiate. E falando em alfaiate, abrindo um parênteses aí, teve uma pessoa que perguntou pra mim, ela veio usando essa tesoura aqui, ó. Lembrei o nome dela. Ana Maria. Ela perguntou, Ana Maria, você perguntou dessa tesoura, né? Por que que tesoura bonita, né? Essa tesoura era do meu avô. Eu já contei aqui no vídeo que eu tinha um avô, né, que era alquimista, e minha avó era parteira. Da parte do meu pai, né, que eram os italianos. Da parte da minha mãe, que são os sírios, né, os árabes, esse meu avô, o Camilo, ele era alfaiate. Engraçado, né? Ele era alfaiate e eu vim me tornar um mecânico especializado em máquinas antigas, né? E essa tesoura é dele. Foi a única coisa que eu fiquei com para mim dele, foi essa tesoura. Ele era alfaiate, ele era um alfaiate muito bom, meu avô, né? Casado com a minha avó Júlia, né? Eles vieram da Síria, fugidos da guerra. E eles eram muito bons também, que eram os meus avós árabes, né? E os meus outros avós eram italianos, que é o meu avô alquimista, farmacêutico, né? Que eu falei que era muito culto, e minha avó parteira, também minha avó Maria. Esses eram italianos. Esse aqui, o alfaiate, era árabe. E minha avó também era árabe. Aí, onde eu tava mesmo? Que a Princesa Isabel deixou eu vir pro Rio, né? Em 1800 e... Ai, meu Deus, me fugiu a data. 1858. Aí veio para o Brasil e abriu a primeira venda crediário aqui no Brasil, né? Então, aí depois de um certo tempo, eles fizeram a primeira fábrica da América Latina lá em Viracopos, em Campinas. Acho que era uma antiga fazenda, onde eles chegaram lá e montaram lá e fizeram a primeira fábrica da América Latina aqui no Brasil. Foi a primeira fábrica da América Latina da Singer. Então, para a gente ver, né, como que a invenção da máquina de costura representou assim uma revolução, né? Porque ela proporcionou para as mulheres, para os alfaiates, para os artesãos, né, em geral, do mundo inteiro, uma mudança assim drástica, assim, astronômica, né, na maneiras de costurar. Era muito mais rápido, né? Era muito mais eficiente, era muito mais certo, gastava menos tempo na roupa, né? E aí o que aconteceu foi isso aí que a gente tem até hoje, né? E o Singer, ele faleceu em 1875, aos 63 anos. E até hoje a gente sabe que Singer, quando se fala Singer, a gente sabe que é qualidade, né? A pessoa fala, é Singer. Então,
né? É claro, tem o GIN, tem o Vigoré. Eu conheço máquina, eu sei que outras máquinas têm a mesma. Essas máquinas, para mim, na minha opinião, elas têm a mesma qualidade. Uma Pifaf, uma Eugene, uma Vigorelli, né? Uma Nietzsche italiana. Mas para as pessoas, para a maioria das pessoas, as costureiras, quando você fala Singer, Singer é sinônimo de qualidade. A gente sabe que ali tem qualidade de verdade. E ele, o Singer, até o fim da vida dele, ele trabalhou para melhorar a máquina dele, né? Não foi à toa que a Singer se tornou, né, em 150 países ter uma fábrica. Ela tem fábrica em 150 países, a Singer, pra você ter uma ideia. Então, o mundo inteiro conhece a Singer. E foi ele, o Singer, que inventou o pedal da máquina de costura. Sabia? O Singer é que inventou o pedal. A máquina era a manivela, né? Ele tirou a manivela e inventou o pedal. Quer dizer, eu não sei se foi exatamente ele, mas a patente é dele, né? Então, fazer o quê? O que importa é o papel. O que vale é o papel. Isso conheço muitas histórias de muitos inventores. O Tesla. Olha, tem tanto inventor assim que a gente fica sabendo que inventou um produto e o produto, né, não era dele, né, era de outro, né? Mas ele patenteou, acabou. Certo, Lígia? Ó, espero que eu tenha suprido aí a sua necessidade de Singer, né? Explicado para você direitinho o que eu sei. Não é muita coisa, mas espero que vocês tenham gostado da história da Singer, que é o que eu sei, que é o que aconteceu com o Isaac Merritt Singer, o fundador e inventor da máquina Singer. Tá bem? Bom, não deixando vocês esquecerem que nossa página está à disposição de vocês lá no Mercado Livre e o link tá aí, ó, na descrição do vídeo, tá bem? É só visitar a gente lá e a gente está à disposição para atender vocês. Lá a gente tem máquinas lindas, antigas, peças para as máquinas lindas antigas e antiguidades em geral. E continue deixando seu like. Muito obrigado. Olha, eu agradeço de coração, do fundo da minha alma. Muito obrigado, porque as pessoas estão recebendo essa informação por conta de vocês, que dão like e proporcionam que o vídeo vá para mais pessoas. O like é muito importante para isso. E continuem se inscrevendo no canal, clicando no sininho para receber os vídeos novos, utilizando os comentários, como vocês fazem excelentemente bem, e continuem compartilhando os vídeos. Eu só tenho a agradecer a vocês, tá bem? Muito obrigado, gente. Fiquem na paz e até.